E o dia em que o Thiago Fint resolveu te dar uma aula daquela pílula escarlate. Foi o dia mais doido que eu já vi. E eu tenho ele aqui pra você e a gente vai fazer um react desse vídeo. O Thiago Fint é uma figura muito controversa no mundo dos coaches de internet, mas nesse lance aqui, rapaz, difícil discordar dele, hein? Se liga, presta atenção. Não. Como faço para as mulheres verem valor em mim, como elas veem em você? Meu brother, eu vou te dar uma aula. Papel e caneta, por favor. Depois que você assistir os próximos stories, tudo o que você conhece sobre mulheres e relacionamentos vai ser virado de cabeça para baixo. A ciência por trás de como você, que me perguntou isso, pode se tornar um homem de valor vai muito além do que simplesmente usar isso para relacionamentos. Eu vou te explicar o que significa a sigla SMV. Sexual Market Value. Valor sexual de mercado, segundo o livro Rational Male. Assim como nós usamos dados das empresas como a folha de pagamentos, quantidades de funcionários, o EBITDA, para avaliar quanto uma empresa vale no mercado, existe uma métrica para você avaliar qual é o seu valor sexual no mercado, qual é o seu SMV. Mas eu vou te mostrar já já como ele é definido exatamente. Na tela do meu computador eu tenho um gráfico muito interessante, retirado propriamente do livro Rational Male. Esse gráfico me mostra os... Bicho, o cara pegou o gráfico do Rollo Tomassi. Ele pegou o gráfico, brother. Seguinte, aqui na linha vertical eu tenho um parâmetro para o SMV do homem e da mulher. Aqui na horizontal eu tenho a idade de ambos. Vamos entender isso aqui. Observando de forma bem grosseira, podemos notar que a mulher está caracterizada de rosa, o homem de azul. E aqui no seu valor sexual de mercado, a mulher tem o seu pico mais alto logo aos 23 anos de idade. Antes de voltarmos para o gráfico, vamos entender isso aqui. Por que a mulher tem o seu pico sexual de mercado mais alto logo aos 23 anos? Bom, ela começa aos 15, muito bonitinha, ganha maturidade, chega nos 18 anos. Não sou eu que estou dizendo, é o Thiago Fint. Tá toda novinha, não tá enrugada, a pele tá linda, ela passa make, ela vai pra balada e tem 300 idiotas mangols puxando o cabelinho dela, mandando mensagem no WhatsApp, no Instagram, dando curtida em fotos, mandando foguinho nos stories, como se com isso eles fossem conseguir alguma coisa. E o que ela faz? Ela entende que o seu valor sexual de mercado está nas alturas, assim como a ponta dos seus peitos estão empinados. Ela escolhe, sem medo, sem dó, sem piedade, com um dedo que mais parece uma espada. Unidunite, não quero você, você não tem carro pra me levar. Olha pra mim, meu querido, eu sou muita areia pra esse seu caminhãozinho de brinquedo. Você tem noção de quantas viagens você vai ter que fazer pra me aguentar? Vai pra academia, vai ficar forte, vai ser alguém primeiro. Ela coloca o melhor vestido, ela anda com o peito estufado, ela sabe do seu valor, não tem estria, tá tudo muito lindo, maravilhoso. Até que, eu tenho uma notícia pra vocês. Você, mulher, não vem achar ruim não, tá? Fica quietinha, porque é assim que funciona. Mas eu dou razão pra vocês. Fiquem tranquilos, não tô de nenhuma forma reclamando. Eu tô mostrando o porquê esses homens bunda moles que estão aqui me ouvindo também não deveriam reclamar disso. Vocês não falam exatamente o que eu disse aqui atrás, mas agem de acordo. Vocês escolhem, sem dó, sem piedade. Algumas corajosas e confiantes o bastante, inclusive com valor de mercado nas alturas, têm a coragem de falar o que eu disse em voz alta. E meus irmãos, as palavras soam como trovões num dia de mar atormentado, nos corações daqueles que não estão preparados. Agora, será que elas fazem por mal? Você, homem, pensa aqui numa coisa comigo.
Você vê que esse vídeo é tão antigo que é da época que os stories tinham 15 segundos, então fica cortando toda hora esses pequenos cortes. É porque os stories não tinham nem 1 minuto ainda. Eu resgatei esse vídeo das profundezas da internet e trouxe ele aqui para você. Vamos pintar uma situação hipotética. Você é um rei da antiguidade. Todos os dias você separa pelo menos 2 horinhas para sentar no seu trono e esperar com que países vizinhos e outras pessoas de todos os lugares do mundo lhe tragam oferendas. A questão é, você só pode aceitar uma oferenda a cada mês. Opa, eu vou começar a ficar chato, né? Onidonite. Quem será que me trouxe o balde mais fundo de ouro? Quem será que tem mais a me oferecer? Eu tenho que ser esperto. É uma decisão por mês. Melhor prestar bastante atenção. Egoísmo? Egocentrismo? Falta de piedade? Não, ladies and gentlemen. O nome disso significa gene humano. Não briga contra, não, tá bom? Para. Deixa de ser chato, amadurece. Isso é interessante que ele está falando, que ele está resignado. Ó, é assim que funciona, irmão. Para de ficar querendo mudar as regras do jogo. Assim que funciona, viu, feminista? Isso se chama lei da sobrevivência. Eu vou um pouquinho mais fundo. Isso nada mais, nada menos é que antropologia. Na época das cavernas, as mulheres tinham que tomar decisões inteligentes quanto à quantidade de abordagens que ela recebia para sexo. Afinal de contas, quem fica esperando um bebê na barriga por 9 meses é ela. Quem tem que receber ajuda anos depois é ela. Ela tem que garantir um macho alfa eficiente, um cara que vai conseguir prover, um cara que tem muito a oferecer, segurança em primeiro lugar. Portanto, na antropologia, nós entendemos que mulheres são seres seletivos, os homens são seres de abordagem. Fabricamos milhões de espermas, enquanto a mulher só pode praticamente ficar grávida uma vez por ano. Os genes carregados por gerações, milhares e milhares de anos, a fazem tomar pequenas decisões, até mesmo na vida moderna que temos hoje. O bicho estudou a vermelhinha mesmo, hein? O bicho estudou mesmo. Portanto, não adianta ficar bravinho. Você, sob as condições delas, faria a mesma coisa. Nossa! E você sorriria ainda muito mais. Naquela época, elas inclusive faziam questão de escolher um macho alfa com a estrutura óssea mais perfeita, o mais forte, o mais saudável. Afinal de contas, é isso que eu quero passar para o gene do meu filho. Vemos hoje resquícios dessas decisões sendo tomadas na sociedade moderna por mulheres que preferem homens com corpos mais trabalhados, homens que se cuidam, homens que não são obesos. Por isso nós temos aquela máxima, né? Para uma mulher transar basta dizer sim. Para um homem, meu querido, você tem que fazer 3.001 coisas. Que eu já estou dizendo para você aqui atrás. Pense com a cabeça dela. Olha a quantidade de cara idiota que não tem nada para oferecer. Não tem no mínimo nem autoestima. Não estou falando nem de dinheiro. A quantidade de abordagens que ela recebe. A mente dela fica preparada para dizer não. Ela consegue, em milésimos de segundo, bater os olhos naquela pessoa e dizer se aquele seria um parceiro ideal para longo prazo ou não. E mesmo que não seja para longo prazo, mesmo que elas tomem inúmeras decisões, ficar com vários caras ao longo de um mês, saiba que para ter escolhido 10.000 caíram à sua direita. Mas eu tenho uma má notícia para vocês. Os seus dias de glória já nascem contados. E depois uma outra era surge. A era dos homens. É muito gostoso, né? Ter a bunda durinha. Dos 15 aos 23 anos, 26. Fazendo academia. Toda pomposa, indo pra festa, rebolando com as amigas naquele dia de hoje eu só vou pra curtir. Mas eu sei que você gosta dos olhares. Eu sei que por mais santa que você pareça, a dopamina inunda o seu cérebro quando as curtidas começam a aparecer naquela fotinha sua de biquíni no Instagram.
Mas isso vai acabar, minha filha. Vai. O tempo... Bicho, ele realmente tá descrevendo o muro. O que é? A mulher vai chegando aos 27 anos, vai batendo a epifania, dos 27 aos 32 é mais ou menos aquele momento que a mulher começa a ficar em desespero, ela começa a perceber, os homens, quando eu tinha 20 anos, já não estão mais aparecendo tanto, e quando eu tiver 35, talvez eu não consiga encontrar o bom homem. Então eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Por isso que elas têm a epifania antes de bater com a cara no muro aos 35 anos. O tempo chega para todos, e o seu começa aqui. Aos 26, você perde valor de mercado, você começa a cair, até que aos 38 anos você se tornou uma véia baranga. Ah, mas eu vou me cuidar, eu vou ser uma Gisele Bündchen. Eu vou me cuidar até os meus 50, tudo bem. 50 ainda são 50, 38 ainda são 38. Nessa época, a era de mais valor sexual para os homens começa aqui. Enquanto as mulheres que um dia os rejeitaram estavam aqui, mas agora estão aqui. Esses caras estavam aqui, em seus dias de glória. Tomaram muitos nãos pra cara fora. Você pode se cuidar igual a Jennifer Lopez aos seus 52 anos de idade, se mantendo atraente, mas a sua idade vai sempre estar lá. E os homens, querendo ou não, você deve admitir, vão sempre sentir mais atração pelas famosas novinhas. Agora, sabe quem está em seus dias de glória? Já diria Leonardo DiCaprio, né? As de 23, enquanto você já tem 30, 38, 40, 50. Agora, o seu unidunité não pode ir até o final da música. Você tem que parar no T. Ok? No máximo 3 escolhas. O cara que você rejeitava lá atrás começa a se tornar uma boa opção. É por isso que nesse momento da sua vida, quando você está lá com os 35 anos, começou a construir alguma coisa, meteu um shape marromeno, agora você é alguma coisa na sua vida, aquela mulher lá que não te deu bola no colégio, ela volta meio barangada, meio com 2, 3 filhos no colo, falando assim, oi sumido, lembra de mim? Por isso que essas meninas que você tomava toco na sua infância, agora elas voltam, é nessa época aí, só que elas não voltam como elas tinham com 17, 18 anos para você. Elas voltam com 38 anos, que é a sua idade, que você tá no pico. Elas não mais. As cotas do seu valor sexual de mercado não estão tão disputados como antes, mas ou escolhe o que há de menos pior, ou morre solteira. E só para você entender, eu disse os caras que você rejeitava lá atrás, sendo esses, na verdade, caras novos que vão abordar você, mas que não tem o status, o pico de ascensão sexual masculina máximo. Os que realmente têm e que você rejeitou lá atrás, estão pouco se fudendo para você, titia. Eles estão com muitas oportunidades. Titia é foda. Valeu, tia Neide. Senta lá. A gente te dá uma chance qualquer dia desse. Sabe quantas? Praticamente com as mesmas que você tinha quando você estava no seu pico de ascensão e dizia não. Por isso é a sua vez de tomar um não. Finch, você tá adorando dizer isso, né? Tô e não tô. Vai. O meu tempo também vai chegar. Eu vou ficar velho, assim como você. A vida é uma coisa engraçada, ladies and gentlemen. Uma hora você toma um não pra fora, outra hora você tem a oportunidade de escolher e dar não. Então vamos ser felizes de mão dadas juntos. Não adianta ficar bravinho. Por que os homens entram em ascensão máxima aqui? Exatamente aos 36 anos de idade. Porque aqui é onde os homens já se autodesenvolveram. Conseguiram bons cargos empresariais. Caras conseguiram status na sociedade. Serem influentes. O cara já mostrou que tem uma condição boa financeira. Pode ter um carro, uma casa, enfim. Aqui, o coitado estava trabalhando. Aqui o coitado estava na faculdade. Aqui o coitado parecia uma vara, parecia um grilo, ou então estava obeso.
É assim que o mundo funciona. Esse cara teve que aprender muito, tomando muito tapa na cara para se autodesenvolver, para adquirir confiança, para se tornar um homem de alto valor somente aqui. Agora é a hora que eu vou adorar o que eu tenho para dizer e vou fechar com toda essa aula com chave de ouro. Sabe o que eu fiz dos meus 12 até os 21 anos de idade? E é isso que eu ia falar. O que ele está falando ali quando o homem tem 20 e poucos anos, ele está trabalhando, ele está se esforçando para quando ele chegar nos 36, ele está no auge. Veja bem, não é bem assim. Agora ele vai dizer a jornada dele, o que ele fez para chegar até onde ele chegou, com o sucesso absurdo e a grana e o shape e o status que ele tem. Não é qualquer homem que chega nesse lugar aqui. Ele é mais novo que eu. Eu tenho 38 anos. Ele tem 27, sei lá. Ele tá ainda em ascensão. A tendência do Fint é ainda melhorar. Sacou? É ainda ficar mais rico, ainda ficar mais shapeado, ainda ter mais status. Então, esse cara tá surfando, porque ele conseguiu, porque ele começou muito cedo, ele conseguiu, já no meio dos anos 20, já começar a ter resultado. Mas o Fint é uma exceção. Não é assim que a maioria dos homens está. E nem vai ser assim a maioria dos homens vai estar quando chegar a 36 anos de idade. Você precisa ter feito o seu trabalho, ter feito a coisa certa. Não adianta você só chegar nos 36 anos de idade sem ter construído uma carreira, sem ter metido shape, sem ter experiência de vida, sem saber o que fazer nas horas certas. Você precisa ter estrutura de vida que te capacita a estar no lugar que você está. E aí sim o seu pico de VSM vai estar no talo. Entendeu? Não é só chegar na idade, é ter feito todo o trabalho para chegar na idade, na flor da idade. Muita gente já sabe, trabalhei, me desenvolvi mentalmente, financeiramente, hoje trabalho meu corpo, hoje me desenvolvo em inúmeras áreas, não só na minha profissão atual. Sou influente, falo 2 línguas, viajo o mundo, tenho grana pra cacete. Sabe o que eu fiz com a porra desse sistema? Buguei. Eu buguei esse sistema, trazendo o meu valor sexual máximo daqui. O que aconteceria somente aos 36 anos de idade para aqui. Antes sequer do pico de ascensão máximo sexual da mulher aos 23. Aos 21 eu me tornei milionário. Passei a fazer inúmeras outras coisas. Por quê? Tá vendo esse período de aprendizagem e de muito tapa na cara pro homem? Que ele perdeu, na verdade, nessa oportunidade, porque estava jogando bola, porque estava fazendo muitas coisas, saindo para festas e tudo mais, eu já vinha desenvolvendo desde os 12 anos de idade. O que significa que 12 anos, bicho. Desde 12 anos de idade, esse filho da mãe já estava na frente do computador desenvolvendo o sistema que ele construiu. Ao burlar esse sistema, eu não tenho, como a maioria dos homens, somente 4, 6 anos de ascensão sexual. Eu tenho 18 anos de glória. Pura glória. Acha que eu falo isso para me gabar? Eu recebo propostas diárias de mulheres casadas, nudes de mulheres solteiras, novas, mais velhas, coroas, o que você imaginar, eu recebo no meu direct. Eu recebo propostas de gringas para que eu possa viajar e encontrar com elas. Eu recebo propostas de gringas que querem comprar uma passagem imediatamente, não com meu dinheiro, mas com delas, só para virem aqui me encontrar. Por quê? Eu sou um cara que pode oferecer muitas coisas. Eu não estou falando de dinheiro, mas sim experiências, segurança, além de ser um cavalo na cama. Por isso, meu querido Potrillo, eu sei como é ser rejeitado. Pare de se lamentar. Pare de ouvir sertanejo e assumir que você é um pobre fracassado. Vai procurar se autodesenvolver, não com a finalidade de conseguir mulheres, porque isso virá automaticamente. Beijo pra vocês, minhas lindas. Eu passei a minha adolescência deixando de ir pra festas, porque ali eu via os homens tentando fazer as mesmas coisas, serem rejeitados por aquelas mulheres que estavam no seu pico de ascensão sexual. E falei, eu vou bolar a porra desse sistema. Até antes dos 25, eu serei o cara que vai dizer não. E eu falo não todo santo dia da minha vida. Por isso,
Tá aí a resposta para a sua pergunta. Vai se autodesenvolver e nunca, jamais, coloque nenhuma mulher num pedestal. Quem deve ser colocado num pedestal é você. Assim como as mulheres devem ter o mesmo raciocínio. Agora eu já me estendi demais. Deixa eu aproveitar os meus mais de 14 anos restantes de ascensão sexual, já que eu burlei esse sistema. Deixa eu ver onde eu vou passar o Réveillon este ano. Ibiza, Saint-Tropez, Tulum? Não, já passei em Tulum. Talvez eu estar em Los Angeles. Olha, eu passo em Los Angeles, pego um jatinho pro Japão e tenho 2 Réveillons no mesmo ano. Legal. Agora ele tava... Esse final foi só uma tiração de onda. Mas enfim, o que ele tá falando é absolutamente verdade. Não existe... Não falou nada que eu discorde. Você vê que eu interrompi quase nada esse vídeo, porque tá tudo aí. Tá tudo aí. Se você entendeu, você entendeu. O Fint deu uma introjetada, né, por vias não muito convencionais a Escarlate dentro da tua mente agora. E se você quiser realmente entender como atrair as melhores mulheres, como ter status, como ter shape, como ter um propósito de vida, como dar experiências para essas mulheres, para que você não precise ficar correndo atrás de mulher, como o Fint falou, e que você tenha as melhores mulheres na sua vida, você pode clicar aqui embaixo e cair para dentro da Biblioteca do Mago. Lá você vai ter uma literatura especial mostrando para você tudo isso que o Fint falou e te fazendo colocar isso na prática. Não é só livro, não. Eu te dou aulas, são livros, mas tem aulas também e aulas práticas que te colocam em movimento para que você tenha os melhores resultados com as mulheres. Beleza? Então, espero você na biblioteca, cai para dentro, só clicar no link aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, caveira. Até a próxima.